meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o uso da geolocalização contra o coronavírus. Quantas vezes o GPS te salvou? Você atrasado, não sabia onde ficava seu compromisso, aí ficou enlouquecido, buscando os lugares, enfim. Aí você deu uma luz e você falou, vou pegar meu celular, vou digitar o endereço e olha só o que aconteceu. Em instantes você estava no lugar onde você estava buscando. Por outro lado, você já se perdeu porque o GPS te levou para um lugar estranho? Então, essa tecnologia pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Durante séculos, a bússola foi utilizada como principal instrumento de orientação por qualquer um que quisesse se aventurar por locais desconhecidos, seja na terra, no mar ou no ar. Porém, a chegada da era espacial trouxe uma tecnologia que acabou deixando obsoleta não só a bússola, mas também até mesmo o ato de pedir informações na rua. Essa tecnologia é o GPS. Se o seu GPS já te mandou fazer coisas um tanto quanto bizarras, como que eu vou te contar agora, ou te mandar para um lugar que definitivamente não era o destino desejado, você vai se identificar com uma história que eu vou te contar agora. Após seguir fielmente as instruções do seu aparelho de localização, um suíço de 37 anos acabou sem saída no pico de uma montanha e teve que pedir ajuda pelo celular. Só que tem um detalhe importante aí, tá? O carro e o motorista precisaram ser resgatados por helicóptero. O cara disse que ele estava perdido e tinha esperança que cada pequena curva poderia levá-lo para a estrada principal. No final, o GPS disse para ele virar, mas daí já não tinha mais como, porque estava no pico de uma montanha. Calcula a situação. Eu já passei as minhas também com o GPS, confesso, tá? Já fiquei parado no meio do Pantanal com boiada na frente do meu carro, atrás dos lados, eu não tinha nem para onde ir, tá? Bom, mas e durante uma pandemia? Como que o uso da geolocalização poderia ajudar para conter o avanço do número de casos? Tá? Se você tivesse que fazer uma redação que questionasse se a tecnologia é uma aliada ou não no combate à epidemia, o que você escreveria? Bom, antes de escrever sobre isso, você precisa entender melhor como essa tecnologia funciona e como o debate sobre privacidade entrou na pauta das notícias da atualidade. Então, vamos lá? Bom, países da União Europeia pedem às empresas de tecnologia milhões de dados sobre a movimentação dos seus usuários para antecipar demandas de saúde. A tecnologia também foi usada para monitorar transmissão na Coreia do Sul e também na China. E no Brasil, as operadoras de telecomunicações ofereceram ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações um mapa de calor para mostrar a geolocalização da população. O intuito era identificar aglomerações e situações de risco de contaminação do novo coronavírus. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, que na ocasião havia determinado prudência no compartilhamento dos dados, em abril ele vetou o uso dessas informações. As 5 maiores empresas de telefonia de celular que operam aqui no Brasil, que é a Algar, a Oi, a TIM, a Claro e a Vivo, elas juntas são responsáveis por 97,8% do mercado, passariam para o Ministério da Ciência e Tecnologia dados sobre seus 227 milhões de usuários. O anúncio foi feito pelo ministro da pasta, o Marcos Pontes, astronauta, eu sei que você conhece ele, tá? Isso foi no dia 27 de março, mas a postagem foi apagada em seguida. Uma semana depois, no dia 2 de abril, essas empresas confirmaram que passariam os dados ao governo para que fosse feito o monitoramento da movimentação populacional, né? E também a detecção de pontos de aglomeração durante essa fase que a gente está vivendo, né? Da pandemia do coronavírus, com a promessa de que não seja, aí no caso, né, violada a identidade pessoal de nenhum usuário em particular. Bolsonaro achou que era excessiva as políticas adotadas pelos governos dos estados e as recomendações de isolamento feitas pelo próprio Ministério da Saúde, né? Então ele vetou tudo isso. Bom, mas o uso da geolocalização vem sendo usado em outras partes do mundo, tá? O comissário da União Europeia para o mercado interno, o francês Thierry Breton,
anunciou no dia 25 de março que pedirá, que pedirá às maiores operadoras de telefonia de celular da Europa que entreguem os dados que permitem esquadrinhar as rotinas de deslocamento de todos os usuários desses serviços ao longo dos últimos meses. Assim como no Brasil, não houve recusa das empresas europeias. Algumas delas, como a Orange na França, já começaram a repassar as informações. Todo o processo deve ser acompanhado por órgãos da União Europeia responsáveis por garantir a inviolabilidade das informações privadas dos usuários na Europa. No Brasil, o processo é sujeito às normas do Marco Civil da Internet, tá? E também da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em agosto, mas que talvez entre em vigor apenas em 2021. Bom, no caso da Europa, inclusive, deixa eu só falar uma coisa importante. Em uma redação, é importante você salientar isso, das normas do Marco Civil e também da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai mostrar erudição, isso vai ser legal para sua prova, tá? Bom, no caso da Europa, a intenção manifesta é identificar grandes padrões de deslocamento populacional dentro do território de cada um dos seus 27 países membros da União Europeia. Isso mesmo, a União Europeia tem 27 países membros, tá? Com isso, eles conseguiriam antecipar o aumento das demandas por serviços de saúde que possam ocorrer em uma ou em outra região a partir daí da maior ou menor saturação populacional. Como praticamente todo mundo anda hoje com o celular no bolso e como todos esses aparelhos são equipados com serviços de geolocalização por satélite ou estão conectados a uma antena de telefonia celular por meio de um cartão SIM, as empresas de telefonia, elas conseguem mapear os deslocamentos dos seus usuários com bastante precisão, tá? Então, ou seja, a gente já sabe, né, que a gente é monitorado constantemente, né? Então, embora os dados pessoais sejam protegidos, a União Europeia diz que a legislação permite o monitoramento em grande escala com o manuseio do que os especialistas chamam de Big Data, tá? Ou Big Data, né? Se você ler integral ali. Então, dessa forma, acompanha-se os padrões anônimos de movimentação sem descer no detalhe de quem é a pessoa física dona de um determinado celular em particular. Isso é o que eles dizem, tá? Não é eu falando, não. Tá? A geolocalização também poderá ser usada contra as fugas de quarentena. Pois é, no caso europeu, a decisão de Breton, né, foi tomada depois da constatação de que milhares de europeus se deslocaram subitamente às vésperas de uma série de imposições de quarentena no continente, que nos casos principais ali da Itália, da Espanha e da França, ocorreram quase simultaneamente aí em meados do mês de março. No caso da França, mais de 1 milhão de pessoas abandonaram a região metropolitana de Paris entre os dias 13 e 20 de março, sendo que a quarentena foi anunciada pelo presidente Emmanuel Macron no dia 16 daquele mês. Ou seja, algumas se anteciparam no fechamento, enquanto outras viajaram mesmo sob proibição, que no caso francês implica numa multa de 135 euros ou até prisão em caso de reincidências. O número de franceses que escaparam da quarentena nos primeiros dias corresponde a 17% dos moradores da região metropolitana da capital da França, Paris, né? E foi suficiente para alastrar o vírus para outras partes do país num curto espaço de tempo, sobrecarregando as estruturas de saúde de cidades menores, nas quais os moradores da capital possuem casas de veraneio. Os franceses têm muito costume de ter 2 casas, tá? Uma casa de veraneio e uma casa onde trabalham. Tá? Então, em ilhas das regiões da Normandia ou da Bretanha, alguns prefeitos chegaram a ordenar o fechamento de pontes e de serviços de transporte marítimo, antevendo o risco de colapso nos hospitais locais. Além da França, a Itália detectou um movimento semelhante. No dia 8 de março, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte decretou quarentena, primeiro na região norte, né, do país, é a região mais afetada, onde vivem 16 milhões de pessoas, e nas horas seguintes, milhares de italianos das cidades do norte foram vistos correndo na direção das estações de trem, na esperança de alcançar as cidades mais ao sul, onde o confinamento ainda não havia sido imposto. Mas no dia 10 de março, teve o início, então, na quarentena nacional, ampliando as restrições que já vigoravam para as cidades do norte. O crescimento da contaminação foi veloz e pode ter sido influenciado
por esse espalhamento de pessoas contaminadas que tentaram a todo custo evitar um confinamento que se tornaria em pouco tempo obrigatório para todos. Bom, para entender melhor esses dados, né, e que o Breton está pedindo, inclusive, a colaboração da GSMA, que é uma entidade que representa aí os interesses das 750 operadoras de telefonia celular da Europa, tá? Na verdade do mundo. Então, o objetivo é analisar a densidade populacional através do tempo e ver a ligação entre as políticas de confinamento e a propagação do vírus, tendo como objetivo claro a antecipação a surtos de propagação. A ideia é pedir os dados à maior operadora de telefonia de cada país, membro da União Europeia, não para todas as empresas. Então, a partir disso, os especialistas trabalharão com o extrapolamentos aí estatísticos dos números, né? Bom, contudo, em sua redação, você deve chamar a atenção de que, apesar de ser interessante a ferramenta no combate ao coronavírus, a proposta entra com um cabo de guerra com os direitos humanos. E você saberia explicar isso? Assim, se não sabe, sem problemas, tá? Porque eu vou explicar para você. Talvez você já tenha lido sobre isso, talvez você já saiba alguma coisa sobre isso. Mas se é algo completamente novo para você, argumentar baseado nos direitos humanos, então eu vou te explicar, tá? Quando a Covid-19 nos obriga a nos isolarmos socialmente para proteger a saúde de todos, né? Enfim, surge a legítima pergunta de como que a tecnologia pode ajudar um combate mais efetivo na pandemia. Então, desde a aceleração da telemedicina, a previsão de riscos de contágio, o controle de isolamento involuntário, a eficiência na distribuição das prioridades de teste, a tecnologia pode oferecer um leque muito atraente de soluções. No entanto, se a crise é nova para a humanidade em seus desafios, a resposta deve vir de uma experiência acumulada em séculos de excessos e desacertos. Como assim? Bom, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da resposta tecnológica é o que separa uma crise de saúde global de uma renúncia aos direitos fundamentais, os direitos humanos, tá? Que é o tecido básico de sociedades como as nossas, que já derramaram sangue e história para escapar do autoritarismo e garantir uma vida digna para todos. Então, as tecnologias de informação podem ter um papel coadjuvante no monitoramento e o controle da pandemia, mas a sua implementação de forma irresponsável pode ter impactos negativos no exercício dos direitos humanos, particularmente no da privacidade, também no direito à integridade física e psíquica, que o direito, por exemplo, a não ser discriminado arbitrariamente, né, no âmbito das relações de trabalho, da saúde, da previdência social, no acesso dos benefícios sociais, tá? Isso, lembraram, inclusive no último dia 16 de março, os especialistas em direitos humanos, lá da ONU, né, eles destacaram que os estados não devem abusar de medidas de emergência para violar os direitos humanos. Então eles falam, olha, se bem reconhecemos a gravidade da atual crise de saúde e o que o direito internacional permite o uso de poderes de emergência em resposta significativa, é bom lembrar, né, urgentemente que os estados, lembrar aos estados que qualquer resposta de emergência ao coronavírus deve ser proporcional e necessária e não discriminatória. No caso da União Europeia, há uma preocupação, inclusive, de não confundir as suas medidas com as que foram tomadas lá na China, que foi o epicentro da pandemia, onde os cidadãos foram identificados individualmente e punidos com base nos seus padrões de movimentação no território de Hubei, naquela época do auge da contaminação. O governo chinês disseminou no país um aplicativo desenvolvido em parceria com a empresa chinesa de comércio eletrônico, você já deve ter ouvido falar, a Alibaba, e com a Tencent, que é a desenvolvedora da WeChat, que é a maior rede social da China, nos quais os cidadãos se cadastravam informando nome, número de identificação pessoal, e o número de celular, para que em seguida terem aí os seus movimentos monitorados, recebendo autorizações de deslocamento de acordo com os seus padrões de movimentação entre os locais de maior e menor, incidência da doença. O aplicativo exibia autorização de diferentes cores que eram então conferidas por autoridades policiais.
Na Europa, os franceses, os espanhóis, os italianos também fazem um controle policial de deslocamento durante agora a quarentena, mas não foi cruzada a barreira do acompanhamento e do monitoramento individual do deslocamento dos cidadãos. Os moradores hoje são simplesmente abordados na rua, caso eles estejam circulando sem o salvo-conduto, que pode ser impresso em sites governamentais ou copiado de forma manuscrita. Já na Coreia do Sul, o monitoramento de celulares foi uma das ferramentas usadas para manter a taxa de letalidade do vírus em 0,7%, contra a média mundial que é de 3,4%. O país asiático é tratado como um caso de sucesso, embora os primeiros casos tenham sido registrados quase que simultaneamente na Itália e na Coreia do Sul. O número de mortos até o dia 1º de abril era de mais de 12 mil na Itália e na Coreia do Sul era de 165. Então o Ministério do Interior da Coreia do Sul desenvolveu um aplicativo para monitorar o comportamento dos cidadãos colocados sobre quarentena estrita por terem estado em contato com pessoas contaminadas. Então o aplicativo permite comunicação instantânea com o governo e também o acionamento do serviço de ambulâncias em caso de urgência. O programa também permite que autoridades monitorem cada passo do usuário. Quando a pessoa sai de casa, o aplicativo emite um alerta tanto para o usuário quanto para o governo, com a justificativa de impedir novos casos, como o caso, não sei se você acompanhou, mas teve uma senhora de 61 anos que ficou conhecida como a paciente 31, que ela sabia que estava contaminada e mesmo contaminada ela seguiu participando de cultos na igreja e foi apontada como a responsável pela contaminação de milhares de pessoas na pequena cidade de Daegu, que é onde ela morava. Então, você sabe, inclusive, que em uma redação, é uma coisa importante também, você precisa usar citações ou discursos de autoridade. E eu vou te mostrar um argumento de um historiador conhecido que você pode usar para falar sobre o tema. O historiador que me refiro é o israelense Yuval Noah Harari, que é o autor de um best-seller que eu amo, que se você estiver procurando uma leitura legal para fazer agora, eu super aconselho, que é o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. E o historiador, o Harari, ele argumentou em seu artigo, inclusive publicado no Financial Times, no dia 20 de março, que esta é a maior crise da nossa geração e as decisões tomadas nos próximos dias e nas próximas semanas provavelmente mudarão os nossos próximos anos, moldarão. O Harari diz que o medo da pandemia faz com que o mundo se abra para uma adoção de medidas restritivas e de vigilância impensáveis até pouco tempo atrás. E para ele, é pela primeira vez na história da humanidade que a tecnologia torna possível monitorar a todos ao mesmo tempo. E ele alerta para o fato de que o coronavírus pode deixar como herança a normalização do uso de ferramentas de vigilância massiva por países que vinham rejeitando esses mecanismos até agora. Um outro pensador que também faz um alerta semelhante é o filósofo italiano Giorgio Agamben, para qual ele fala que a epidemia mostra claramente que o estado de exceção transformou-se numa condição normal. Então, a sua primeira coluna de repercussão na imprensa sobre a pandemia foi publicada no dia 26 de fevereiro no jornal italiano do Il Manifesto e que se chamava Coronavírus e Estado de Exceção. Nesse texto, Agamben criticava a possibilidade de adoção de medidas restritivas de grande envergadura como um sinal de hipertrofia do Estado. Porém, a gravidade da doença na Itália mostrou não apenas que a quarentena era necessária, mas também que foi decretada de forma tardia. Recentemente, numa entrevista ao jornal francês o Le Monde, o Agamben se defendeu dizendo que não opina como epidemiologista ou médico e nem parte de discussões científicas sobre epidemia, mas sobre as consequências éticas e políticas extremamente graves que ela engendra. Então você também pode chamar isso para sua redação, dependendo como for a proposta da sua redação. A epidemia foi o meio ideal, inclusive, para testar a possibilidade de isolar e controlar uma região inteira, segundo ele salienta. Então, no caso de Hubei, por exemplo, na China, E na Europa, a gente percebe que a China é um modelo a seguir em algumas coisas, mas que o Estado tem uma responsabilidade política com isso, Bom, mas vamos aprender um pouco mais sobre esse tema.
tá? Você deve ter ouvido que muitos estão preocupados com o afrouxamento da quarentena, né? Mas quais seriam os instrumentos para conter esse afrouxamento, né? Então, você pode, inclusive, usar esses outros instrumentos para sugerir ali na sua redação. Falar, olha, não seria legal fazer o uso do GPS, mas talvez disso, ferramentas que já existem, tá? Então, pelo mundo todo, governos buscam soluções para garantirem a efetividade aos seus decretos de quarentena. Então, entre as estratégias já adotadas, há as abordagens de convencimento, mas também de coerção, como multas e detenções. Em Recife, por exemplo, o prefeito Geraldo Júlio, do PSB, pretende usar dados de geolocalização de celulares para identificar bairros aos quais deve dirigir campanhas de conscientização com mais intensidade. A prefeitura pretende usar 20 carros de som e notificações em aplicativos telefônicos para alertar a população sobre a importância do distanciamento social. Já em Florianópolis, a prefeitura começou a implantar uma estratégia de multas, né? Então, na cidade, 2 pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus recebem a punição de R$500 por não estarem em casa quando elas foram procuradas pela testagem. Em outros países, as multas passam dos milhares de reais. Na Itália, a penalidade pode chegar a 3 mil euros, o que equivale aqui pra gente uns 16 mil reais. Para monitorar a população e saber quem está ou não cumprindo as medidas de quarentena, os governos lançam mão de um verdadeiro arsenal tecnológico. Então, a empresa Inloco, que tem fornecido no Brasil as estatísticas sobre geolocalização de cidadãos aí de diferentes prefeituras e governos estaduais aqui no nosso país aí durante a pandemia. Então, os dados são coletados por meio de aplicativos de bancos e grandes grupos varejistas para poder fazer aí esse amontoado de informações. Mas existe só esse tipo de fiscalização ou a tecnologia pode nos ajudar com outros mecanismos de fiscalização? E sim, existem outros, como por exemplo as pulseiras. Em Hong Kong, residentes que retornam à região recebem uma pulseira eletrônica, né, conectada a um aplicativo de celular e calibrada pelo sistema de geofencing, né, no qual os usuários andam por suas casas para realizarem a configuração. A pulseira detecta se os usuários forem à rua durante 14 dias da quarentena obrigatória. Tá? É possível também fazer checagens por vídeo ou telefone. Pela lei de Singapura, pessoas sujeitas à quarentena obrigatória, como por exemplo os infectados ou as pessoas recém-chegadas do exterior, podem ser contatadas diariamente por autoridades públicas via telefone, chamada de vídeo ou mesmo pessoalmente. Os cidadãos têm de informar sobre o seu estado de saúde, sobre a sua temperatura corporal e podem ser requisitados a compartilhar a sua localização por meio do celular. Nós também podemos usar drones. A Prefeitura de Madrid, a capital da Espanha, usa drones para fiscalizar a existência de aglomerações e dar anúncios como: por favor, as autoridades de saúde recomendam que voltem para casa e deixem os parques. Ficou esquisita essa voz, mas tá bom, entendeu? Bom, podemos usar a força policial. Na França, 100 mil policiais trabalham no enfrentamento da pandemia. Entre outras atividades, eles verificam as autodeclarações dos transeuntes, né? Que antes de sair de casa eles precisam preencher o documento sobre que atividade urgente irá realizar e o tempo que precisará ficar fora de casa. A gente não vê isso aqui no Brasil, mas lá na França isso já está acontecendo, pode ser que mais pra frente isso aconteça no Brasil também. Nós também podemos usar os QR Codes e a câmera infravermelha, que fábricas na China, que gradativamente voltam a produzir, usam câmera que capta a temperatura corporal das pessoas, que por ela passam, né, para o monitoramento, que por ela passam para monitorarem a saúde dos seus funcionários. Então, os QR Codes nas entradas das fábricas e em cadeiras de refeitório registram também por onde andou cada trabalhador e com quem ele teve contato. Tá? E a gente também pode usar os aplicativos do governo. Na Coreia do Sul, os aplicativos do governo registram a localização em tempo real dos cidadãos e diariamente o que o usuário informe sobre o seu estado de saúde. Então existe inclusive um aplicativo específico para pessoas submetidas à quarentena obrigatória, como pessoas com infecção confirmada.
Bom, agora que você já sabe bastante, você já pensou o que você escreveria, por exemplo, na introdução da sua redação? Eu escreveria algo mais ou menos assim. Na era da produção, coleta e uso massivo de análise de dados, não é uma surpresa pensar que essas práticas podem ser usadas para combater a pandemia do coronavírus. Contudo, deve-se pensar que ao mesmo tempo em que essas ferramentas podem ser eficazes, muitos se preocupam com a privacidade. E aí? Bom, o temor é que, além de milhares de mortos e um impacto profundo na economia, a Covid deixa como legado uma máquina de vigilância sem precedentes, né? Bom, qual que é a nossa tese? Então, a nossa tese diante disso é que a tecnologia pode ajudar sim no combate do coronavírus, mas pode ao mesmo tempo criar problemas com a privacidade. Então, quais informações você poderia saber para argumentar, por exemplo, você necessita saber, né, para argumentar sobre essa tese? Você poderia falar que os Estados Unidos, que a Itália, a Alemanha, Coreia do Sul, Israel, Singapura, além da China, óbvio, são exemplos de países que já implementaram esse tipo de plataforma. A vasta maioria dos sistemas é uma variação do mesmo tema, né? Ou seja, usar dados de geolocalização produzidos por smartphones para determinar a adesão ao isolamento social e prever para onde a doença pode caminhar. Em alguns países, as informações também são cruzadas com os dados de saúde, de crédito e de redes sociais e até das câmeras, as câmeras de sistemas de transportes. Há projetos que passam tanto por gigantes da tecnologia, como o Google e o Facebook, quanto startups, como o Inloco, que eu já falei, que desenvolve soluções de segurança e marketing por geolocalização, que criou inclusive um mapa de isolamento social no país, dividido aí por estados. Então, para conseguir gerar dados, a solução da startup pernambucana coleta informações de sensores com o smartphone, como o Wi-Fi, Bluetooth e o acelerômetro, né, para determinar a localização do usuário. No dia 10 de abril, a Apple e a Google fizeram um anúncio histórico de parceria para criar uma plataforma global de monitoramento por Bluetooth. Bom, nesses projetos, as empresas prometem utilizar os dados de forma agregada, ou seja, os governos não teriam acesso às informações individualizadas, mas sim compiladas para indicar grandes tendências. É uma forma diferente de visualização de dados do que, por exemplo, aconteceu no caso da Cambridge Analytica. Se você acompanhou outras aulas de atualidade, você deve saber do que eu me refiro, né? Quando as informações particularizadas de 87 milhões de perfis do Facebook foram usadas para uma consultoria britânica para influenciar a serviço do republicano Donald Trump e as eleições presidenciais americanas que ocorreram em 2016. Então, o presidente executivo da Sindtel Brasil, que é a organização que representa as operadoras, o Marcos Ferrari, afirma que os dados fornecidos para o governo estão uma camada acima dos dados pessoais. Ele afirma também que o banco de dados deixará de ser utilizado como um fim da emergência, com o fim da emergência da pandemia e durante o processo, mas somente durante o processo, né? Mas as informações sim ficarão armazenadas no servidor de propriedade pública. O governo poderá então decidir o que será feito com elas, né, e com quem as instituições serão compartilhadas, tá? Bom, questionado pelo jornal Estadão, o Facebook afirmou ter uma política semelhante em seu projeto, que garante que o gerente de políticas públicas, né, da empresa aqui no Brasil, que é a Rebeca Garcia, explica que a empresa trabalha com um número total de pessoas em uma determinada região e não com o indivíduo. Então, a preocupação é importante, né, pois os especialistas em privacidade dizem que há técnicas para reverter a anonimização aí gerada por dados agregados, mesmo que informações específicas, como nome, endereço, não estejam no pacote, tá? Nesse pacote de dados. Eu acho que eles sabem tudo que a gente faz, tá? Mas enfim. Mas é mais ou menos dizer que 4 rapazes de Liverpool, interessados em rock and roll, atravessaram uma certa rua em Londres em 1969. Você já sabe quem é. Então, para aumentar a segurança, o Google diz que insere um ruído aleatório nos dados que não permite a individualização dos usuários, que devem autorizar a coleta de informações. Já a Inloco, aqui do Brasil, parte da premissa que só coleta as informações sobre autorização. Então, a empresa afirma que também utiliza a criptografia para protegê-las. Segundo a startup, as informações colhidas para o projeto de Covid-19
ficam no compartimento independente dos seus servidores e serão deletadas após o fim da pandemia. Então, muitos desses projetos foram colocados em prática como uma resposta emergencial de uma situação extrema. O temor, porém, é de que os aparatos permaneçam, né? Então, é essa a questão. Inclusive, num editorial em que o New York Times fez, né, ele alertou, inclusive, sobre o assunto, dizendo que a privacidade não pode ser uma baixa, né, não pode ser uma baixa em meio à luta contra o coronavírus. Já os ativistas de direitos digitais enxergam paralelos entre o momento atual e o cenário dos Estados Unidos pós 11 de setembro. Então, em meio a uma situação de emergência, o governo americano relaxou as regras de monitoramento de cidadãos em todo o mundo até construir uma máquina de espionagem global. Anos mais tarde, esse sistema chegou até ter acesso às comunicações de chefes de Estado de países aliados, como a Angela Merkel na Alemanha, a Dilma Rousseff aqui no Brasil, né, como foi revelado, inclusive, pelo informante Edward Snowden. A preocupação não fica apenas com o governo, mas também com o setor privado, porque o combate à pandemia também pode abrir brechas para que as empresas de modelos comerciais duvidosos possam ganhar terreno. Então, há quem esteja fazendo aí um corona washing, como eles chamam, né? Ou seja, é negócios questionáveis em tempos normais que tiram proveito do momento agora, que está fora do normal, para achar apoio. Bom, então a gente vive num momento delicado, né, porque nós estamos prestes a entrar em vigor com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, caminha inclusive para ser adiada para janeiro de 2001. Esse projeto sobre o tema já foi aprovado no Senado, aguarda a votação na Câmara para a sanção presidencial. E a LGPD prevê o uso de dados em emergências de saúde, o que garantiria a legalidade dos projetos em contexto de pandemia, mas também encaminharia o retorno à normalidade na privacidade após o fim da crise. Então, sem ela, muitos especialistas dizem que não há nada que garanta a proteção ampla dos direitos digitais dos brasileiros, embora a Constituição Federal, o Marco Civil e o Código de Defesa do Consumidor, né, e o Marco Civil da Internet regulem aí o assunto de forma limitada. Na Lei 13.979 de 2000, que regulamenta as ações para o enfrentamento aí com o caso do coronavírus, não há nada específico sobre privacidade dos cidadãos. O texto, porém, afirma ser obrigatório o compartilhamento de dados essenciais sobre pessoas infectadas ou casos suspeitos, sobre órgãos e entidades da administração pública, como para evitar aí a sua propagação. E aí, o que você acha? Como que você escreveria uma redação sobre isso? Você acha que é interessante entregar os dados para evitar aglomerações, deslocamentos necessários? Ou você acha que isso efetivamente representa um risco à sua privacidade? Bom, diante desse cenário, eu quero que a partir de assistir essa aula, você pegue uma folha aí de caderno, escreva uma redação argumentando sobre esse tema. Afinal de contas, toda a questão de privacidade já era um tema muito forte, né? A privacidade na internet já era um tema muito forte por conta da Lei Geral de Dados que entraria em vigor em agosto de 2020, e agora com toda essa situação, ela pode ser aí um quentíssimo assunto para uma redação, não é mesmo? Porque agora você já tem o tema que poderia vir neste ano por conta de uma nova lei, associada a uma situação extrema que nós estamos vivendo de pandemia. Então agora é a sua vez. Faça sua redação sobre o tema, entregue para a sua professora de redação corrigir. Se não tiver quem corrija, peça para alguém que você confia para ler e acompanhar a sua evolução na escrita. Um grande beijo e até a próxima. E não se esqueça de dar like nessa aula, escrever seus comentários aí e compartilhar com seus amigos. Tchau, até a próxima!